Disponibilizar para vocês depois, porque essa aula é extremamente importante e requer aí que vocês revejam alguns pontos. A gente vai começar rapidamente sobre o rever rapidamente o que a gente já começou, e aí eu vou falar no finalzinho, um pouquinho mais pro final, se tudo der certo, é falar sobre cálculo estequiométrico, certo? Então, novamente, bom dia para todos e para todas. Espero que todos estejam muito bem. Vamos aqui para nossa. Eu calculo aqui nossa penúltima aula. Penúltima aula. Hoje é dia 4 de dezembro. Dia 11 a gente finaliza. E dia 11 eu vou disponibilizar a última avaliação. Vou fazer o mesmo esquema vou abrir a avaliação do meio-dia e vou deixar até sábado, ou vou deixar até o final de semana inteiro, para vocês resolverem a avaliação. Em seguida, aí na próxima semana, da semana do dia 14 ao dia 18, vai ser a semana de reavaliação. Aí no dia 11, eu determino direitinho qual vai ser a data da nossa reavaliação. Lembrando que para você fazer reavaliação ou não fazer reavaliação, a nota limite é 6, né? Se você não atingir a nota 6, você é obrigado a fazer a reavaliação. Se você atingiu a nota 6 e quer fazer a reavaliação, isso é facultativo, é optativo. Então fiquem atentos ao livro de notas. O livro de notas está atualizado. Observem o que vocês precisam, o que vocês necessitam. Quem se preocupa com isso, claro, porque nós estamos chegando nos últimos momentos aí do ano. Estamos chegando nos últimos momentos do ano e ainda bem que estamos todos bem, né? Acredito que todos estejam bem. Certo? Então, dados esses encaminhamentos está gravado também, que eu vou disponibilizar aí na página do Moodle, essa gravação. Então, isso requer que vocês fiquem atentos, porque lá na semana do dia 18, eu não quero que vocês comecem a, a reclamar de alguma nota, de algum problema. Então, o livro de notas está disponível, aberto para vocês visualizarem as notas de vocês. Se vocês tiverem dúvida de alguma nota, se vocês acharem que está faltando alguma nota, mandem mensagem para mim. Então, tem alunos que já estão aí olhando, já estão preocupados com as notas, já me mandaram mensagem, eu já respondi, eu respondo prontamente. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Bora aqui, vamos para a nossa aula. Show de bola, gente. Agora vamos lá. Ó. Agora eu também quero, requeiro de vocês a maior atenção do mundo, porque esse conteúdo ele é muito importante na química. Vocês vão ver bastante, não só aqui no primeiro ano, mas essa parte de balanceamento, de cálculo estequiométrico, vocês vão ver aí nos próximos anos. Então, para isso, vamos relembrar rapidamente algumas informações aqui, ó, de balanceamento químico de equações químicas. Primeira informação que nós temos que lembrar é o que? É uma regrinha, essa regra aqui não tem exceção, tá? Que você tem que ficar ligado na quantidade de átomos no lado dos reagentes e a quantidade de átomos no lado dos produtos. Deve ter uma igualdade entre eles. Tá? O número de átomos nos reagentes deve ser sempre igual ao número de átomos nos produtos. Isso é imprescindível, esse entendimento. E também, essa implicação aqui, isso aqui vem de uma lei, tá? Essa implicação aqui que eu estou enfatizando, isso aqui vem de uma lei. Essa lei é chamada Lei de Lavoisier. Já ouviram falar na Lei de Lavoisier? Lavoisier. Ele foi um francês aí, o pai da química.
Lavoisier disse o seguinte, ó, vocês lembram daquela frase? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma consequência, tá? É uma consequência muito importante e é uma implicação aqui para o balanceamento de reações químicas. Nós estamos falando de balanceamento químico e nós estamos falando aqui de um método que eu comentei para vocês, que é o método da tentativa e erro, ou seja, você vai colocando número na frente das fórmulas em uma equação química para você determinar, e aí pensando nessa regrinha aqui dessa lei de Lavoisier, sempre pensando na quantidade de átomos reagentes ser igual à quantidade de número de átomos no lado dos produtos. Isso se chama método da tentativa e erro. Para tanto, vocês têm que lembrar dessas prioridades aqui. Ó. Se eu tenho uma equação química, tem algumas substâncias, tem algumas fórmulas químicas, e aí você vai ter que começar a fazer o balanceamento a partir de algum elemento químico. Aí a ordem de prioridade é o seguinte, você sempre começa pelos metais, então primeiro metal, olhou na equação química, tem uma fórmula química que tem um metal, você vai começar o balanceamento químico pelo metal. Se não tem metal, você vai começar por algum ametal que não seja carbono nem oxigênio. Em seguida, o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Portanto, gente, deixem sempre o hidrogênio e o oxigênio por último para um balanceamento químico. Professor, você falou de um método, que existem outros métodos de balanceamento? Sim, existe um método que é chamado de método algébrico. Quando eu começar a falar sobre estequiometria, cálculos estequiométricos, eu vou falar sobre o método algébrico. Vai ser mais para o finalzinho da aula. Tá, então eu vou trazer aqui para vocês já um exemplo. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem esse exemplo aqui. Ó. O exemplo diz o seguinte. Faça o balanceamento da equação química abaixo e determine a soma dos menores números inteiros que representam os coeficientes estequiométricos. Então, copiem aí no papel e tentem resolver essa equação química, colocando os coeficientes estequiométricos aonde eu estou colocando uma flechinha. Aqui que vão os coeficientes estequiométricos. Lembrando que os coeficientes estequiométricos são números. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aí e aí logo em seguida a gente resolve juntos. Vou dar aqui uns 2 minutinhos, são 9h48, 9h50 a gente retorna aí conversando sobre isso. E aí quem tiver dúvida já vai falando, professor, estou fazendo assim, estou fazendo dessa forma, tá certo? Não está? Qual é o caminho? Qual é o melhor caminho? Tá? Lembrando da ordem de prioridade, que vou colocar de novo, ó. Primeiro metal, depois algum ametal que não seja carbono nem oxigênio, depois o carbono, depois hidrogênio e, por último, o oxigênio. Olhando aqui na reação química, na equação química, tem metal, tem elemento químico que se encaixa nos metais? Sim ou não? Qual que é o metal que tem aí na equação química? Bora trabalhar, galera. E aí, se precisarem, me chamem. Pode falar no microfone mesmo. Vamos que hoje a aula promete hoje, hein? Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida química. Temos um metal aí? Temos, né? Qual é o metal que nós temos aí nessa equação química? Só coloquem o símbolo do elemento. Ana Jussara, C é carbono, hein? Não tem carbono aqui. Tem Ca. Olha, cuidado, hein? Ó, cuidado com os símbolos. Isso. Então, eu acho que foi um lapso teu, né, Ana Jussara? Temos o cálcio. Então, vamos começar o balanceamento pelo cálcio. E aí você vai fazer o seguinte raciocínio. Quantos átomos de cálcio tem nos reagentes e quantos átomos de cálcio tem nos produtos? PO não é potássio, gente. O P é fósforo. Potássio, qual que é o símbolo do potássio? Ajudem o Hamilton aí. Qual que é o símbolo químico do potássio? É K.
Cuidado. Ó, outra coisa, esse momento vocês têm que ter isso aqui, ó. Vocês têm que ter isso aqui na mão, ó. Tabela periódica. Essa aula é extremamente importante, essa ferramenta. Bom, vamos lá, gente. Vamos raciocinar comigo aí. Resolvendo, ó, vamos começar pelo cálcio. O cálcio tem quantos átomos de cálcio nos reagentes? Eu estou vendo um átomo de cálcio nos reagentes. Quantos átomos de cálcio tem nos produtos? 3. Opa, tem 3 aqui nos produtos e tenho apenas um nos reagentes. O que eu tenho que fazer aqui na fórmula do lado dos reagentes, onde tem cálcio, para que a quantidade de cálcio no lado dos reagentes seja igual ao lado dos produtos? Nós estamos pensando no número 3. Eu tenho que colocar o número 3 aqui na frente, ó. Então, quando eu coloco o número 3 aqui na frente, quer dizer que esse 3 vai multiplicar com a quantidade de cálcio aqui, que é 1. 3 vezes 1 é 3. E lá aqui no lado dos produtos nós temos quantos? Temos 3. Que número que eu coloco aqui para que essa igualdade seja obedecida? Número 1, porque o 1 vai multiplicar por 3, logo eu tenho 3 átomos de cálcio nos reagentes, 3 átomos de cálcio nos produtos. Certo? Vamos passo a passo. Próximo elemento que nós vamos balancear. Qual seria o próximo elemento? Já fizemos o metal. Tem mais algum metal? Não tem mais metal. Qual que é o próximo elemento? Temos ametal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio? Temos. Qual é o ametal que está presente nessa equação química? Qual é o ametal que está presente nessa equação química? Coloquem apenas o símbolo. Fósforo, isso, é o P. Então, nós temos fósforo no lado dos reagentes e fósforo no lado dos produtos. Agora, vamos lá, ó. Cuidado, gente. No lado dos produtos, eu já tenho o número 1 na frente aqui. Eu não posso mais mudar esse número 1. E vejam, esse número 1 aqui, ó, ele está multiplicando com esse número 2. Ele multiplica com esse número 2 que está fora dos parênteses, onde tem o fósforo, o P do fósforo. E, por consequência, esse número 2 aqui vai multiplicar com a quantidade de fósforo que tem aqui dentro. Aí a pergunta é a seguinte: quantos átomos de fósforo eu tenho nessa equação química aqui no lado dos produtos? Quantos P eu tenho no lado dos produtos? 2. Vejam, vou repetir, hein, gente? Ó, eu tenho o coeficiente estequiométrico número 1. Esse 1 vai multiplicar com o número 2 que está subscrito aqui, esse índice, e esse 2 também multiplica com o número que está aqui dentro dos parênteses, que não aparece, porque é o número 1. Então, eu tenho 1 vezes 2, que é 2, e 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, eu tenho 2 átomos de fósforo no lado dos produtos. Quantos átomos de fósforo eu preciso no lado dos reagentes, turma? Eu preciso de 2. Eu vou colocar esse 2 aonde? Na frente da fórmula H3PO4. Vou repetir, ó. Quantos átomos de fósforo eu tenho no lado dos reagentes? Eu tenho 2, professor. Por quê? Porque esse número 1 já tinha do primeiro balanceamento do cálcio. Então, esse número 1 vai multiplicar com esse 2 que está fora do parênteses. E essa igualdade, que é igual a 2, vai multiplicar pela quantidade de fósforo que eu tenho dentro dos parênteses, que é 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu tenho 2 átomos de fósforo no lado dos produtos, eu preciso de 2 átomos de fósforo no lado dos reagentes. Para tanto, eu tenho que colocar o número 2 aqui na frente. Abrir um parênteses aqui, ó. Não se coloca no balanceamento químico, não se coloca número no meio da fórmula. O balanceamento químico apenas é feito com um número na frente da fórmula. Então, apareceu esse número 2 aqui. Esse 2 vai multiplicar com a quantidade de fósforo que tem aqui, que é 1. 2 vezes 1, 2. Logo, nós temos 2 átomos de fósforo no lado dos reagentes e 2 átomos de fósforo no lado dos produtos. O que falta agora, gente? Agora falta hidrogênio e oxigênio. Você escolhe aí.
vamos para o hidrogênio, vamos ver a quantidade de hidrogênio que tem no lado dos reagentes. Aí eu vou perguntar para vocês, quantos átomos de hidrogênio eu tenho no lado dos reagentes, turma? Átomos de hidrogênio. Lembrando que esses números que estão nas fórmulas aqui vão multiplicar com a quantidade de átomos que eu já tenho dentro da fórmula. Muito cuidado com os coeficientes que você já tem. Vamos lá, vamos fazer os cálculos aqui. Ó. Eu tenho o número 3. Esse 3 vai multiplicar com esse 2, que está fora dos parênteses. 3 vezes 2, 6. E esse 6 multiplica com o número 1 que está aqui dentro dos parênteses. 6 vezes 1, 6. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Nessa fórmula aqui, com o número 3 na frente como coeficiente estequiométrico, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Nessa fórmula química aqui, ó, 2H3PO4, eu tenho hidrogênio? Tenho hidrogênio aqui. Ó. Então, esse número 2, o coeficiente estequiométrico, vai multiplicar com esse número 3 aqui. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Portanto, quantos átomos de hidrogênio eu tenho no lado dos reagentes? 12. 12 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes. Quantos átomos de hidrogênio eu preciso no lado dos produtos, turma? Eu preciso de 12 também. E quanto que eu tenho que colocar aqui na frente da fórmula da água, para um número que colocado aqui na frente da água, multiplique por 2, um número que multiplicado por 2 seja igual a 12. 6. Muito bem, parabéns. 6. 6 vezes 2, 12 átomos de hidrogênio. Professor, e o oxigênio? Olha, provavelmente o oxigênio sai por consequência. A quantidade de átomos do oxigênio vai sair por consequência. A igualdade vai ocorrer. Vamos ver? Então, vamos lá. Ó. Quantos átomos de oxigênio eu tenho no lado dos reagentes? Vamos fazer o mesmo esquema. Então, eu vou pegar outra caneta aqui. Ó. Quantos átomos de oxigênio eu tenho no lado dos reagentes, turma? Ó, o número 3 vai multiplicar com o número 2 aqui, certo? 3 vezes 2, 6. E, por consequência, multiplica com o oxigênio que está dentro dos parênteses. Ou seja, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Deixa eu colocar aqui, porque vai parecer um 60. Eu tenho átomo de oxigênio aqui nessas duas moléculas de H3PO4? Tenho oxigênio aqui. Ó. Então, esse número 2 vai multiplicar com esse índice aqui, que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 átomos de oxigênio. Quanto que é 6 mais 8? Eu sei que 6 mais 6 é 12, mais 2 é 14. 14 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Eu preciso ter também 14 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Vamos verificar se tem. Vejam, eu tenho o número 1 na frente da fórmula. Esse 1 vai multiplicar com o número 2. 1 vezes 2, 2. O 2 vai multiplicar com o 4 que está dentro do parênteses. Novamente, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Então, nessa fórmula, nessa parte da fórmula que eu tenho uma molécula de Ca3PO4,2, eu tenho 8 átomos de oxigênio. E nas moléculas de água aqui, o total de átomos de oxigênio são quantos? 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6 átomos de oxigênio. E, novamente, meus queridos, 8 mais 6, 14 átomos de oxigênio. Verificaram o trabalhinho que dá? É isso que vocês têm que ficar atentos. É esses detalhes, turma, que vocês devem ficar atentos. Em qualquer equação química, em quaisquer equações químicas, a primeira coisa que você vai observar é se o balanceamento está ok. Escrevam isso no caderno. O primeiro passo, a primeira etapa de qualquer equação química é verificar se os coeficientes estequiométricos estão corretos ou se estão presentes. Tá?
Não tem exceção, é sempre esse esquema, tá, gente? O número de átomos nos reagentes é igual ao número de átomos nos produtos. Sempre vai dar certo no método da tentativa, Maria Clara? Vai dar certo, mas tem algumas equações químicas que são bem difíceis. E aí existe um método que nos ajuda, um método paralelo aí, que é chamado método algébrico, que a matemática vai nos ajudar. Vou mostrar isso logo em seguida. Certinho? Por que eu só somei hidrogênio e oxigênio? Eu só somei hidrogênio e oxigênio porque a quantidade de cálcio só tem nessa fórmula. Só nessa fórmula aqui no lado dos reagentes. E no lado dos produtos só nessa fórmula. Por isso que eu não fiz esse esquema, esse procedimento aqui, ó, de colocar 6 hidrogênio mais 6 hidrogênio, no caso do hidrogênio, porque o hidrogênio está presente nessa fórmula e o hidrogênio está presente nessa fórmula também. Logo, fica mais claro, mais fácil de você visualizar e não esquecer. Tá? Então, você coloca ali embaixo 6 hidrogênio numa parte do reagente, e você também tem que levar em consideração que tem outros 6 hidrogênios na outra fórmula química no lado dos reagentes. Eros, eu preciso fazer todo esse esquema? Galera, eu estou mostrando etapa por etapa. Se você conseguir fazer direto, não é preciso fazer todo esse carnaval aqui. Tá? Eu não estou dizendo que a regra é você fazer esse carnaval aqui de cores, etc. e tal. É o raciocínio que você tem que fazer. Você tem que lembrar que esses coeficientes estequiométricos multiplicam com todos os números pequenininhos aqui embaixo, que são chamados de índices. Esses números multiplicam, sim, multiplicam, sempre, sempre. E se eu tiver um parênteses, primeiro ele vai multiplicar com o número de fora, depois com o de dentro. Tudo bem? Certinho? A pergunta seguinte é o seguinte, ó. Qual é a soma dos menores números inteiros dos coeficientes estequiométricos que nós acabamos de determinar? Primeiro, são os menores números inteiros os coeficientes estequiométricos que nós acabamos de determinar? Sim. Ó, aqui tem o número 1. O número 1 é o menor número inteiro. Então, vamos somar o 3 mais 2 mais 1 mais 6. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 1, 12. Ou seja, a soma dos coeficientes estequiométricos para essa reação é igual a 12. Professor, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Aliás, professor, todos os exercícios são assim? Não, às vezes não aparece essa soma, some os coeficientes estequiométricos. Às vezes aparece uma reação química, onde você tem que fazer o balanceamento, e vai aparecer lá as alternativas A, B, C, D e E, com os coeficientes estequiométricos de acordo com a ordem que você tem estabelecido aqui. Então, letra A, os coeficientes são 3, 2, 1 e 6. Letra B, os coeficientes são 2, 3, 1 e 6. Então, tem essas jogadinhas aí que alteram só a forma do exercício. Essa soma dos coeficientes estequiométricos aparece muito em vestibular, tá? Então, tem lá uma alternativa, só uma alternativa no somatório, principalmente na vestibular da UFSC, a soma dos coeficientes estequiométricos dessa reação química é 12. Aí você vai assinalar verdadeiro ou falso. Eu tenho outro exemplo aqui, turma. Olha o jeito que pode aparecer uma reação química. Quando se limpa o mármore, carbonato de cálcio, CaCO3, com ácido muriático, HCl, observa-se uma fervura, que é um desprendimento do gás carbônico, um dos produtos da reação juntamente com água e cloreto de cálcio. Olha o que ele pergunta. Forneça a equação balanceada da reação química descrita acima. Vamos lá com calma. Primeiro passo, você vai ter que traduzir tudo que está escrito aqui em uma reação química. Uma reação química, ou melhor, uma equação química, ela é formada por uma seta no meio. Do lado esquerdo da seta nós temos os reagentes e do lado direito da seta nós temos os produtos. E aí você volta para o enunciado. Quem é reagente e quem é produto aqui, professor? E aí vamos lá, ó. Olha as palavras-chave.
Quando se limpa o mármore com carbonato de cálcio e com ácido muriático, observa-se uma fervura que é o desprendimento. Olha só, ele está dizendo ó, que depois que o carbonato de cálcio reage com HCl, aparece uma fervura que é o desprendimento de um gás carbônico, um dos produtos da reação. Olha só o que apareceu aqui, ó, a palavrinha-chave. Ó. Um dos produtos da reação é o gás carbônico. Qual que é a fórmula do gás carbônico, turma? A fórmula do gás carbônico, professor, é CO2. Então, já vai se colocar aqui. Professor, por que você está colocando no lado direito da reação? Porque está dizendo que é um dos produtos da reação. Juntamente, ó, um dos produtos, juntamente com água e cloreto de cálcio. Então, nós temos mais alguns produtos aqui. Fórmula da água, H2O. Mais um produto, cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é o CaCl2. CaCl2. Quais são os reagentes? Quem sobrou no enunciado são os reagentes. Então, nos reagentes nós temos Ca, CO3 e o HCl. Olha só como a química é uma ciência exata. Tudo que você pode escrever, você pode traduzir em uma equação química. Não é mesmo? Então, agora o que eu quero que vocês façam? Façam um balanceamento dessa reação química. Por gentileza, façam o balanceamento dessa reação química, dessa equação química. Levando em consideração novamente aquele macetezinho, ó. Primeiro metal, depois ametal, depois carbono, depois hidrogênio e lá no final o oxigênio. Você vai ter que colocar os coeficientes estequiométricos aqui na frente. O mesmo processo. Qual é o coeficiente aqui, 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 aqui e aqui. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Pode ser? Então vamos lá. Vamos começar pelo metal. Tem metal nessa equação química? Se tem metal, qual é o metal? Escrevam aí no chat, por favor. Cálcio. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, ó. Quantos átomos de... Olha o raciocínio. Quantos átomos de cálcio tem nos reagentes? 1. Não tem nenhum número aqui na frente, porque a gente não colocou ainda. Eu sei que aqui tem o número 1 escondido, ó. Ele fica implícito, não aparece. Tem um cálcio no lado dos reagentes. Vamos lá para o lado dos produtos. No lado dos produtos, eu tenho quantos? Também eu tenho 1. Ah, então quer dizer que eu tenho o número 1 aqui e eu tenho o número 1 aqui. Já coloca o número 1 para não mudar mais, você não pode mais mudar ali. Esses coeficientes são inalteráveis nesse momento. Claro, a gente está utilizando o método de tentativa e erro. Caso não dê certo, a gente tem que apagar tudo e voltar novamente. Tá? Mas eu acredito que aqui vai ficar tranquilo. Depois do cálcio, nós temos ametais. Quem é a metal aqui que a gente pode fazer o balanceamento? Na equação química, tem algum outro ametal que não seja carbono, hidrogênio, carbono ou oxigênio? Se sim, qual é, por favor? Tem nitrogênio? Não. Aliás, a Ana Jussara colocou não. Tem mais um ametal aí, gente. Olhe na tabela periódica. Tem mais um ametal, sim. Qual é o ametal? O elemento cloro. Então, nós temos aqui cloro no lado dos reagentes e cloro no lado dos produtos. Venham aqui comigo, ó. Olhem na telinha. Quantos átomos de cloro eu tenho no lado dos produtos? 1 vezes 2. Eu tenho 2 átomos de cloro. Quantos átomos de cloro eu preciso no lado dos reagentes? Eu preciso de 2. Aonde eu coloco esse número 2 zeros? Vai ter que ser um número que multiplicado com o número 1 seja igual a 2. No caso, é 2. Ó, 2 vezes 1 é 2. Então, nós temos 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de cloro nos produtos. Beleza. Próximo átomo. Qual que é o próximo átomo que nós podemos balancear? Carbono, certo? Vamos ao carbono. Vejam que no lado dos reagentes eu não posso mais mudar esses coeficientes. Esse coeficiente. Quantos átomos de carbono eu tenho no lado dos reagentes? 1 vezes 1.
1 vezes 1 é igual a 1. Então, quer dizer que eu tenho apenas um átomo de carbono no lado dos reagentes. Eu preciso de quantos aqui no lado dos produtos? 1. Que número que eu tenho que colocar aqui na frente para essa igualdade seja verdadeira? 1. Porque esse 1 vai multiplicar com o número 1 aqui, que está implícito. 1 vezes 1, 1. Beleza. Próximo. Qual é o próximo elemento? Hidrogênio. E aí vamos começar o hidrogênio por onde? Pelo lado dos reagentes, porque o número 2 já aparece aqui, ó, e não podemos mais mudar. 2 vai multiplicar por quanto? Por 1, porque tem um número 1 implícito aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Eu tenho, então, 2 átomos de hidrogênio no lado dos reagentes. Eu preciso de quantos átomos de hidrogênio no lado dos produtos? 2. Então, que número que eu coloco aqui para que apareça uma quantidade igual a 2? 1. Por que, Eros? Porque 1 vezes 2 é igual a 2. Vejam, já tem o número 2 aqui, ó. 1 vezes 2 igual a 2. Logo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio no lado dos produtos. E, turma, por consequência, vai sair o oxigênio novamente. Vejam que o oxigênio sai por consequência na maioria das vezes. Vamos ver se está certo? Quantos átomos de oxigênio eu tenho no lado dos reagentes? 1 vezes 3. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Vou colocar aqui embaixo, ó. Só vou colocar para o átomo de oxigênio esse esquema aqui, ó. 3 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Quantos eu tenho no lado dos produtos? Eu tenho oxigênio nessa fórmula e eu tenho oxigênio nessa fórmula, no CO2 e na água. Então, esse número 1 vai multiplicar com o 2. Nessa fórmula, nós temos 2 átomos de oxigênio que vão se somar com 1 vezes 1, um átomo de oxigênio na molécula de água. Somando, nós temos 3 átomos de oxigênio no lado dos produtos e 3 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Perfeito, né? Então, olha só que coisa linda. Você pode escrever toda essa equação química aqui e representa um parágrafo em palavras. Olha o tanto de... A gente escreveu 4 linhas e aí, traduzindo numa equação química, você tem em uma linha toda a informação. Então, o carbonato de cálcio reage com HCl borbulhando. Até poderia colocar mais algumas informações aqui, turma. Ó. Algumas informações importantes. Ó, ele está dizendo aqui, ó, fervura. E aí ele fala desprendimento do gás CO2. Então, poderia colocar aqui que é um gás. Ó. CO2 é um gás. Então, toda a informação aqui. Outra coisa que eu poderia colocar, o carbonato de cálcio, o mármore que a gente tem em casa, que geralmente a gente tem em casa nas pias, ele é sólido, líquido ou gasoso? Na minha casa aqui é sólido, professor. Isso, ele é sólido. Então tá, ó, vamos colocar um S ali. Sólido. O HCl, ele é líquido. Ele é líquido, é uma solução aquosa. Então, vamos colocar um AQ. Então, nós temos aqui uma solução aquosa atacando o mármore, desmanchando o mármore, desprendendo CO2, formando água. A água geralmente é líquida, temperatura ambiente, né? E também formando aqui uma solução aquosa de CaCl2. Perfeito, turma? Essas informações são necessárias nas provas? Vai depender da prova. Se o examinador perguntar sobre estado físico da matéria, aí você vai ter que lembrar dessas informações, que você vai tirar do enunciado também. Tá? Ó, vou deixar aqui, ó, e aí vocês vão ter que voltar aí no vídeo. Vou deixar aqui alguns exercícios para vocês resolverem fazer esse balanceamento dessas equações aqui. Ó. São 6 equações para vocês treinarem o balanceamento químico. Tá? Então, faça o balanceamento das reações químicas abaixo. Vou deixar aí registrado, gravado, para vocês darem uma olhada depois. Lembrando que essas equações podem cair na prova. Beleza, turma. Agora vamos a uma outra parte da nossa aula. Então, já sabemos o que é o balanceamento químico e para que serve o balanceamento químico. Agora nós vamos entrar aqui nesse cálculo, que é chamado de cálculo estequiométrico. A prova vai ser semana que vem. Dia 11 de dezembro é a nossa última prova. Vai abrir dia 11 e provavelmente vai ficar aí até o final até segunda-feira aberta. Vamos ao cálculo estequiométrico. O que é cálculo estequiométrico?
consiste em determinar massa, quantidade de matéria, que é comumente chamado número de mol, quantidade de moléculas ou volume das substâncias envolvidas numa reação qualquer, a partir de valores pré-determinados destas mesmas grandezas. Turma, nós estamos interessados no seguinte aqui na química. Se eu reagir 1 mol de água, aliás, vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu reagir 1 mol de nitrogênio com 1 mol de H2, N2 com H2, quanto de produto vai ser formado? É isso que eu quero saber agora.